A oração poderosa de hoje é para você que sente que o seu lar, a sua saúde e até a sua família estão precisando de proteção. Talvez o ambiente da sua casa esteja pesado, a saúde de alguém esteja fragilizada, ou a sua descendência venha enfrentando problemas que parecem se repetir geração após geração. Mas hoje, Deus ouviu o seu clamor e enviou São Miguel Arcanjo para agir. Ele vai cercar o seu lar com luz divina, fortalecer sua saúde e proteger toda a sua descendência contra o mal, inveja e enfermidades. A partir desta oração, a presença de São Miguel vai restaurar o equilíbrio, trazer paz para sua casa e força para o seu corpo. Nada poderá te abalar, porque o céu está em movimento a seu favor. Então agora, faça um ato de fé. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer essa corrente de luz. Escreva nos comentários: São Miguel, guarda meu lar, minha saúde e minha descendência. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que essa bênção também alcance outras casas. Hoje, São Miguel Arcanjo vai guardar tudo o que é seu e nada te fará mal. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe resplandecente das milícias celestiais, guerreiro invencível do Senhor dos Exércitos, prostro-me diante de vossa majestade celestial, com o coração repleto de humildade, confiança e profunda devoção, implorando vossa poderosa intercessão e proteção sobre minha vida, meu lar e todos aqueles que amo. Neste momento sagrado de oração, elevo minha alma a Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai misericordioso que nos ama com amor eterno e incondicional, e peço que por vossa intercessão gloriosa, ó São Miguel, nosso lar seja transformado em verdadeiro santuário, em templo vivo, onde a presença divina habite permanentemente, onde a paz do Senhor reine soberana e onde o amor de Cristo seja o fundamento inabalável de todas as nossas relações e convivências. Ó poderoso arcanjo, que com vossa espada flamejante expulsastes do paraíso celestial Lúcifer e todos os anjos rebeldes que ousaram desafiar a majestade de Deus, venho hoje clamar por vossa proteção sobre este lar que o Senhor me confiou. Sabeis melhor do que ninguém, ó glorioso defensor, que o inimigo de nossas almas não descansa em seus intentos malignos de destruir a paz doméstica, de semear discórdias entre esposos, de criar barreiras de incompreensão entre pais e filhos, de fomentar rivalidades entre irmãos e de afastar as famílias do caminho da salvação. O maligno, em sua astúcia perversa, utiliza-se das fragilidades humanas, das pressões cotidianas, dos desentendimentos naturais da convivência e das tentações do mundo para penetrar nos lares e transformá-los em campos de batalha onde reina o conflito, a amargura e o ressentimento. Mas eu, confiante em vosso poder e na misericórdia divina, vos suplico, guardai as portas de minha casa, vigiai suas janelas, protegei seus cômodos e expulsai definitivamente todo espírito maligno que tente estabelecer-se sob nosso teto. São Miguel Arcanjo, defensor incansável dos filhos de Deus, imploro que estabeleçais uma proteção espiritual ao redor de meu lar semelhante a um escudo invisível, mas impenetrável, uma muralha celestial que nenhuma força das trevas possa atravessar. Que vossa presença poderosa seja sentida em cada ambiente de minha residência, que vossa luz gloriosa ilumine cada canto escuro, onde o inimigo possa tentar esconder-se, que vossa espada flamejante corte todos os laços de negatividade, opressão e maldição que porventura tenham sido lançados contra minha família. Peço-vos especialmente que protejais a harmonia conjugal, fortalecendo o amor entre os esposos, renovando diariamente o compromisso mútuo, dissipando as nuvens da incompreensão e do desentendimento e fazendo com que o respeito, a ternura e a paciência sejam sempre as características dominantes
no relacionamento matrimonial. Que sob vossa guarda celestial, os casais redescubram constantemente a alegria de estarem unidos, a bênção de compartilharem a vida e a graça de construírem juntos um projeto de amor fundamentado nos ensinamentos de Cristo. Glorioso arcanjo, estendo ainda minha súplica à proteção de nossa saúde, dom precioso que recebemos do Criador e que frequentemente damos como garantido até o momento em que a enfermidade nos visita. Sabemos que vivemos em um mundo marcado pelo pecado original, onde a doença, o sofrimento e a morte fazem parte da condição humana decaída, mas também sabemos que Deus, em sua infinita misericórdia, deseja nossa cura, nosso bem-estar e nossa plenitude. Vós, que sois o guardião da saúde espiritual, ao combater as influências demoníacas que adoecem a alma, vos peço que estendais vossa proteção também sobre nossa saúde física e mental. Defendei nossos corpos contra as enfermidades que o inimigo deseja lançar sobre nós, para enfraquecer nossa fé, roubar nossa alegria e diminuir nossa capacidade de servir a Deus e ao próximo. Protegei-nos das doenças súbitas e graves, das pandemias que assolam a humanidade, dos acidentes que podem ceifar vidas prematuramente e das enfermidades crônicas que desgastam lentamente nossas forças e nossa esperança. Ó São Miguel, guerreiro celestial, compreendeis perfeitamente que a saúde não é apenas ausência de doença física, mas um estado de bem-estar integral que abrange corpo, mente e espírito. Por isso, vos peço que guardeis não apenas nossos órgãos e sistemas corporais, mas também nossa saúde mental, protegendo-nos contra a depressão que rouba a alegria de viver, contra a ansiedade que paralisa e impede o avanço, contra o estresse que desgasta e esgota nossas energias vitais e contra todos os transtornos psicológicos que o mundo moderno, com suas pressões desumanas e suas exigências descabidas, impõe sobre os filhos de Deus. Que vossa presença protetora seja como um bálsamo reconfortante sobre nossas mentes cansadas, como um abraço celestial sobre nossos corações feridos, como uma fortaleza inabalável ao redor de nossa saúde emocional. Intercedei junto ao trono do Altíssimo para que sejamos fortalecidos interiormente, renovados em nossa esperança, revigorados em nossa fé e restaurados em nossa paz interior. Poderoso Príncipe Celestial, volto agora minha súplica para aquilo que nos é mais precioso e sagrado, nossa descendência, os filhos e filhas que Deus nos confiou, as novas gerações que carregam em si o futuro da humanidade e da Igreja. Quantas preocupações, quantos temores, quantas angústias enchem o coração dos pais quando contemplam um mundo em que seus filhos crescem. Um mundo marcado pela violência urbana, pelas drogas que destroem vidas jovens, pela imoralidade que se apresenta disfarçada de liberdade, pelas ideologias destrutivas que confundem as mentes inocentes, pelos perigos virtuais que espreitam através das telas dos aparelhos eletrônicos e por tantas outras ameaças que parecem multiplicar-se exponencialmente a cada dia. Como pais e mães responsáveis, fazemos o que está ao nosso alcance. Educamos, orientamos, supervisionamos, estabelecemos limites e demonstramos amor incondicional. Mas reconhecemos humildemente que nossa capacidade protetora é limitada, que não podemos estar presentes em todos os momentos, que não controlamos todas as variáveis e que necessitamos urgentemente do auxílio celestial para guardar nossos filhos. São Miguel Arcanjo, guardião protetor, confio à vossa vigilância celestial meus filhos e filhas, meus netos e netas, e todas as crianças e jovens de minha família. Colocai vossos anjos protetores ao redor deles, formando uma muralha espiritual impenetrável que os proteja de todo mal, de todo perigo, de toda influência negativa.
Guardai seus passos quando caminharem pelas ruas, protegei-os nos trajetos escolares, vigiai-os quando estiverem longe do olhar paterno, defendei-os contra as más companhias que possam desviá-los do caminho reto. Protegei especialmente sua pureza e inocência num mundo hipersexualizado que tenta corromper prematuramente as mentes juvenis. Defendei sua fé contra os ataques do secularismo, do ateísmo militante e do relativismo moral, que procuram convencê-los de que Deus não existe ou de que todas as verdades são relativas. Guardai seus corações contra o materialismo consumista que ensina a valorizar as posses acima das pessoas, contra o hedonismo que prega a busca desenfreada do prazer como objetivo supremo da vida e contra o individualismo egoísta que nega a importância da solidariedade, da caridade e do compromisso com o bem comum. Intercedei, glorioso arcanjo, para que nossos filhos cresçam fortes na fé, firmes no caráter, generosos no amor e dedicados ao serviço de Deus e do próximo. Que desenvolvam valores sólidos fundamentados no Evangelho de Cristo, que aprendam a discernir entre o bem e o mal, que tenham coragem para nadar contra a corrente quando a maioria seguir caminhos errados e que jamais se envergonhem de proclamar sua identidade cristã num mundo cada vez mais hostil, a mensagem salvadora de Jesus. Protegei sua vocação, seja ela para o matrimônio, para a vida consagrada ou para o celibato apostólico, para que possam descobrir e abraçar alegremente o chamado que Deus tem para cada um deles. Afastai de seus caminhos os predadores que buscam fazer mal às crianças e aos jovens, os traficantes que desejam escravizá-los através das drogas, os aliciadores que tentam explorá-los de diversas formas, e todas as pessoas que representam ameaças à sua integridade física, moral e espiritual. Ó glorioso São Miguel, que permaneceis eternamente na presença de Deus, contemplando face a face a majestade divina, levai ao trono do Altíssimo estas súplicas, que vos dirijo com fé sincera e confiança inabalável. Sabeis que não as formulo por merecimento próprio, pois reconheço-me pecador indigno das graças celestiais, mas pela infinita misericórdia de Deus, que jamais abandona seus filhos, e pela vossa bondade paternal, que vos move a socorrer todos aqueles que vos invocam com devoção verdadeira. Apresentai ao Senhor nosso Deus, meu lar com todas as suas imperfeições, lutas e necessidades. Apresentai nossa saúde frágil e constantemente ameaçada. Apresentai nossa descendência preciosa que precisa de proteção divina para crescer e florescer. E alcançai-nos do Pai Celestial as graças necessárias para que possamos viver como verdadeira família cristã, testemunhando ao mundo o amor de Deus através de nossos relacionamentos, construindo a civilização do amor num mundo marcado pelo egoísmo e pela indiferença. Glorioso São Miguel Arcanjo, ao prosseguir nesta oração fervorosa, permiti que meu coração se abra completamente diante de vós e diante de Deus Todo-Poderoso, expondo não apenas meus pedidos, mas também minhas dores, meus temores e minhas angústias mais profundas. Porque sabeis, ó poderoso defensor celestial, que por trás de cada súplica por proteção existe uma história de sofrimento, uma experiência de vulnerabilidade, um reconhecimento doloroso de que sozinhos somos frágeis e indefesos diante das tempestades da vida. Quantas noites passei em claro, preocupado com a segurança de meu lar, ouvindo cada ruído estranho e perguntando-me se as portas estão bem trancadas, se as janelas estão seguras, se minha família está verdadeiramente protegida dos perigos que rondam as residências nestes tempos de crescente violência urbana. Quantas vezes meu coração se apertou de angústia ao ver notícias de invasões domiciliares, de furtos que violam a privacidade dos lares, de agressões que destroem a paz das famílias, e me perguntei, será que minha casa está a salvo?
Será que conseguirei proteger aqueles que amo? Ó São Miguel, conheceis perfeitamente a dor de um pai ou de uma mãe que deseja desesperadamente proteger seus filhos, mas sente-se impotente diante das múltiplas ameaças que cercam as novas gerações. Quantas lágrimas já derramei em secreto, ajoelhado em meu quarto, clamando a Deus por proteção sobre meus filhos quando saem de casa, quando vão à escola, quando começam a ter sua independência e a explorar o mundo por conta própria. O coração paterno se dilacera de preocupação ao pensar nos acidentes de trânsito que podem acontecer, nos sequestros que aterrorizam as famílias, nos abusos que marcam para sempre as vítimas inocentes, nas más influências que podem corromper jovens corações, nas drogas que escravizam e destroem vidas promissoras. Cada vez que meus filhos saem pela porta, faço uma oração silenciosa, rogando que voltem são e salvos, que sejam protegidos de todo mal, que os anjos de Deus os acompanhem e os tragam de volta em segurança. Mas a angústia persiste, o temor não se dissipa completamente, porque sei que vivemos num mundo perigoso e imprevisível. São Miguel Arcanjo, compreendeis também a dor daqueles que enfrentam enfermidades graves, que lutam contra doenças que ameaçam ceifar suas vidas ou diminuir drasticamente sua qualidade de existência. Quanta aflição experimenta a pessoa que recebe um diagnóstico devastador, que ouve do médico palavras que parecem decretar uma sentença de sofrimento ou morte. Quantas famílias têm sido abaladas pela descoberta de um câncer agressivo, de uma doença degenerativa, de um problema cardíaco grave, de uma condição neurológica incurável. E mesmo nas enfermidades aparentemente menores, quanto sofrimento pode haver? A dor crônica que nunca cessa, a fadiga extrema que impede o cumprimento das tarefas diárias, as limitações físicas que roubam a independência e a dignidade, os tratamentos desgastantes que parecem curar uma coisa enquanto destroem outras. Já experimentei, ó glorioso arcanjo, ou testemunhei em pessoas queridas, o desespero silencioso de quem convive com a doença, de quem enfrenta hospitais, exames, cirurgias, medicamentos com seus efeitos colaterais terríveis, e tratamentos que parecem intermináveis. A saúde mental, ó poderoso príncipe celestial, tem sido particularmente atacada nestes tempos modernos, onde as pressões da vida parecem multiplicar-se exponencialmente. Quantas pessoas ao meu redor sofrem com depressão profunda, sentindo-se aprisionadas numa escuridão interior da qual não conseguem escapar, perdendo o interesse pela vida, pela alegria, pelas coisas que antes lhes davam prazer. Quantos lutam contra a ansiedade paralisante que transforma cada dia numa batalha exaustiva, cada decisão num tormento, cada futuro numa ameaça aterrorizante? Quantos estão esgotados pelo burnout profissional, drenados até a última gota de energia pela pressão do trabalho, pelas exigências descabidas, pela competição desumana, pelo medo constante de perder o emprego e não conseguir sustentar a família? E quantos sofrem em silêncio, com transtornos que a sociedade ainda não compreende adequadamente, carregando o peso da incompreensão, do preconceito e da solidão que amplificam seu sofrimento? Glorioso São Miguel, a dor de ver nossos filhos sofrendo é talvez a mais dilacerante de todas as dores parentais. Quando uma criança adoece, o coração dos pais se despedaça. Quando um filho se desvia do caminho correto, a alma dos progenitores sangra em agonia silenciosa. Quando um jovem enfrenta bullying na escola, depressão, problemas de autoestima ou dificuldades de aprendizado, os pais sentem-se impotentes e desesperados, desejando sofrer no lugar deles, desejando poder transferir todo o sofrimento para si mesmos e poupar seus filhos amados.
Quantos pais têm vivido o pesadelo de ter um filho envolvido com drogas, vendo aquela vida preciosa sendo destruída gradualmente, tentando de tudo para resgatá-los, mas sentindo-se frequentemente derrotados pela força do vício? Quantos têm enfrentado a angústia de ter filhos em relacionamentos abusivos, em situações perigosas, em caminhos autodestrutivos, e não sabem como ajudar? Como intervir sem afastá-los ainda mais? Ó Defensor Celestial, a dor também invade nossos lares através dos conflitos relacionais que parecem insolúveis. Casamentos que começaram com tanto amor e esperança, agora enfrentam crises profundas, com esposos que mal se falam, que acumulam ressentimentos, que perderam a conexão emocional, que consideram a separação como única saída. Irmãos que cresceram juntos, agora vivem em conflito permanente, separados por disputas, mal entendidos, heranças familiares mal resolvidas, diferenças de personalidade ou competições insanas. Pais e filhos distanciados por gerações diferentes, por expectativas não atendidas, por palavras duras que foram ditas e nunca foram retiradas, por mágoas antigas que nunca foram curadas. A família, que deveria ser refúgio de amor e acolhida, às vezes transforma-se em campo de batalha onde todos saem feridos e ninguém realmente vence. São Miguel Arcanjo, reconheço diante de vós que parte do sofrimento que experimentamos é consequência de nossas próprias escolhas erradas, de nossos pecados, de nossa rebeldia contra a vontade de Deus. Quantas vezes afastei de meu lar a proteção divina através de minha negligência espiritual, de minha falta de oração, de meu materialismo que colocou as coisas do mundo acima das realidades eternas. Quantas vezes expus minha família a influências negativas por não ter discernimento suficiente, por não estabelecer limites adequados, por permitir que a cultura mundana penetrasse sem filtro em nosso ambiente doméstico? Quantas vezes comprometi minha saúde por estilos de vida inadequados, por vícios prejudiciais, por negligenciar os cuidados básicos que deveria ter com o templo do Espírito Santo, que é meu corpo? E quantas vezes falhei como pai, como mãe, como esposo, como filho, não sendo o exemplo que deveria ser, não demonstrando o amor que deveria demonstrar, não dedicando o tempo que deveria dedicar àqueles que Deus colocou sob minha responsabilidade? Poderoso arcanjo, a dor mais profunda talvez seja o reconhecimento de nossa própria fragilidade, de nossa incapacidade de controlar as circunstâncias, de garantir a segurança daqueles que amamos. Vivemos na ilusão de que podemos proteger, que podemos prevenir, que podemos controlar, mas a vida constantemente nos lembra de que somos limitados, mortais, vulneráveis. Um acidente inesperado pode mudar tudo em segundos. Uma doença súbita pode alterar completamente o rumo de uma existência. Uma decisão errada pode ter consequências irreversíveis. E essa consciência de vulnerabilidade gera em nós uma angústia existencial profunda, um medo constante de perder o que nos é precioso, uma sensação de insegurança que nenhuma precaução humana consegue dissipar completamente. É justamente dessa dor, dessa angústia, desse reconhecimento de nossa fragilidade que brota nosso clamor desesperado por proteção divina, por intercessão celestial, por auxílio sobrenatural. Glorioso São Miguel, trago diante de vós não apenas minhas próprias dores, mas as dores de incontáveis famílias que sofrem neste momento ao redor do mundo. Famílias que perderam seus lares em tragédias naturais, em incêndios, em desabamentos, em inundações e agora vivem desabrigadas, sem ter onde repousar suas cabeças. Famílias devastadas por doenças terminais que levam embora seus entes queridos, deixando vazios impossíveis de preencher. Famílias destroçadas pela violência urbana, pelo crime organizado, pelo terrorismo,
pelas guerras que ainda assolam tantas regiões. Famílias separadas por migrações forçadas, por perseguições religiosas, por situações econômicas desesperadoras que obrigam pais a deixarem seus filhos em busca de melhores condições de vida. Famílias vivendo sob opressão, sob ditaduras, sob regimes que violam direitos humanos fundamentais e destroem a liberdade religiosa. Ó defensor dos oprimidos, pensai nas crianças que neste exato momento sofrem abusos inimagináveis, que são exploradas, maltratadas, abandonadas, traficadas, privadas de infância, de dignidade, de amor. Pensai nos adolescentes perdidos nas drogas, na prostituição, nas gangues criminosas, tendo suas vidas destruídas antes mesmo de começarem verdadeiramente. Pensai nos idosos abandonados, esquecidos, maltratados, vivendo em solidão e desamparo após uma vida inteira de trabalho e dedicação à família. Pensai nos doentes mentais que vagam pelas ruas sem tratamento adequado, sem compreensão, sem acolhida. Pensai em todos os que sofrem e não têm voz, que clamam e não são ouvidos, que desesperam por não ver saída para seus problemas. São Miguel Arcanjo, todas essas dores, todos esses sofrimentos, todas essas angústias, coloco agora aos vossos pés celestiais, confiando que vossa compaixão se moverá em favor dos aflitos e que vossa intercessão poderosa alcançará do trono de Deus a misericórdia e o auxílio de que tanto necessitamos. Não vos peço a eliminação completa do sofrimento, pois sei que neste vale de lágrimas a cruz faz parte da jornada cristã, mas vos suplico proteção contra os males evitáveis, fortaleza para suportar as tribulações inevitáveis e esperança para não desmaiarmos mesmo nas horas mais escuras. Que vossa presença protetora seja o bálsamo que acalma nossas dores, a luz que ilumina nossos caminhos obscuros, a fortaleza que sustenta quando nossas próprias forças se esgotam. Glorioso e poderosíssimo São Miguel Arcanjo, Príncipe Supremo da Corte Celestial, comandante invencível dos exércitos do Deus vivo, chegamos agora ao momento mais intenso e profundo desta oração, onde não apenas suplicamos vossa proteção, mas invocamos com toda a força de nossa alma a presença transformadora e libertadora do Deus Todo-Poderoso em nossos lares, em nossa saúde e em nossa descendência. Que o Espírito Santo desça sobre nós como línguas de fogo no dia de Pentecostes, purificando, santificando e renovando cada aspecto de nossa existência. Que o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário para nossa redenção, cubra completamente nossos lares, lavando-os de toda impureza, quebrando toda maldição, desfazendo toda obra de trevas que porventura tenha se estabelecido em nosso espaço doméstico. Que o nome santo e poderoso do Senhor Jesus seja invocado em cada cômodo, em cada canto, em cada objeto de nossa residência, consagrando tudo ao serviço do reino de Deus e transformando nossa casa em verdadeiro templo do Espírito Santo. Ó São Miguel, que conhecestes desde o princípio dos tempos a glória inefável de Deus, que viveis eternamente na contemplação beatífica da face divina, que experimentais a cada instante a plenitude do amor celestial, trazei para dentro de nossos lares uma réstia dessa glória celestial, um raio dessa luz divina que dissipa todas as trevas, uma fagulha desse amor que aquece os corações mais frios e endurecidos. Que nosso lar deixe de ser apenas uma construção de tijolos e cimento, de madeira e concreto, para tornar-se verdadeiramente uma habitação onde Deus se compraz em morar, onde Cristo é o Senhor reconhecido e adorado, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, transformar e santificar.
Que cada membro de nossa família experimente pessoalmente a presença real e amorosa de Deus em nossa convivência diária, não como conceito abstrato ou doutrina teórica, mas como realidade viva e palpitante que transforma relacionamentos, cura feridas, restaura esperanças e constrói pontes onde antes havia muros de separação. Poderoso arcanjo, invocamos agora com fervor indescritível o poder do nome de Jesus sobre nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Cremos firmemente que pelo nome glorioso de Jesus Cristo, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, e que não há enfermidade, não há doença, não há sofrimento que possa resistir ao poder desse nome santíssimo quando é invocado com fé genuína e coração contrito. Ordenamos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que todo espírito de enfermidade se afaste de nossos corpos, que toda doença seja expulsa, que todo desequilíbrio seja corrigido, que toda disfunção seja restaurada. Declaramos sobre nossa saúde as promessas sagradas da Palavra de Deus que afirma: pelas suas chagas fomos curados, e eu sou o Senhor que te cura. Reclamamos sobre nossas vidas a cura completa e integral que Jesus conquistou para nós através de seu sacrifício redentor na cruz do Calvário. São Miguel Arcanjo, vós que sois médico celestial das almas, intercedei junto ao divino médico Jesus Cristo, para que ele estenda sua mão curadora sobre todos os enfermos de nossa família, sobre todos que sofrem dores crônicas, sobre todos que lutam contra doenças graves, sobre todos que enfrentam limitações físicas. Que o poder curativo de Cristo flua como rio de águas cristalinas através de cada célula, de cada tecido, de cada órgão, de cada sistema do corpo humano, restaurando o que está danificado, fortalecendo o que está fraco, renovando o que está desgastado. Que os médicos e profissionais de saúde que nos atendem sejam instrumentos da sabedoria divina, tendo discernimento sobrenatural para diagnosticar corretamente, habilidade extraordinária para tratar adequadamente e compaixão genuína para cuidar humanamente. Que os medicamentos que tomamos sejam abençoados pela mão de Deus e produzam os efeitos terapêuticos desejados sem causarem danos colaterais significativos. Glorioso Defensor Celestial, clamamos especialmente pela libertação e cura de todas as enfermidades mentais e emocionais que têm assolado nossa geração com intensidade sem precedentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos que todo espírito de depressão, ansiedade, pânico, fobia, trauma, vício, compulsão, pensamentos suicidas e autodestruição seja completamente expulso de nossas vidas e das vidas de nossos entes queridos. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, guarde nossos corações e nossas mentes. Que a alegria do Senhor seja nossa fortaleza mesmo em meio às tribulações. Que a esperança que vem do alto nos sustente nos momentos de desânimo e desespero. Invocamos o Espírito Santo Consolador para que venha habitar plenamente em nossas mentes e emoções, trazendo equilíbrio onde há desequilíbrio, serenidade onde há perturbação, clareza onde há confusão e saúde integral onde há doença. Poderosíssimo São Miguel, voltamos agora nosso clamor mais intenso e desesperado para a proteção de nossa descendência, pois sabemos que o inimigo de nossas almas tem atacado com fúria especial as novas gerações, tentando destruir o futuro através da corrupção da juventude. Invocamos sobre nossos filhos, netos e todas as crianças e jovens de nossa família o sangue purificador de Jesus Cristo, formando um círculo de proteção divina ao redor deles que nenhuma força do mal possa penetrar. Declaramos sobre suas vidas que são propriedade de Deus, templos do Espírito Santo, vasos escolhidos para cumprirem propósitos eternos no plano divino.
Quebramos toda maldição hereditária, toda atadura geracional, todo pacto demoníaco, toda dedicação satânica, toda palavra negativa, toda feitiçaria, toda inveja e todo mal que porventura tenham sido lançados contra nossos descendentes. Ó glorioso arcanjo, colocamos em vossas mãos poderosas a mente de nossos filhos, para que sejam protegidos contra as ideologias destrutivas que tentam confundi-los e desviá-los da verdade. Que o Espírito Santo conceda-lhes discernimento espiritual para reconhecerem a mentira disfarçada de verdade, para identificarem o mal travestido de bem, para perceberem as armadilhas que o inimigo coloca astuciosamente em seus caminhos. Que desenvolvam um pensamento crítico fundamentado na palavra de Deus, que tenham coragem para questionar as narrativas dominantes quando estas contradizem os princípios eternos do Evangelho, que não se deixem levar por modismos passageiros que destroem valores permanentes. Protegei sua capacidade de pensar com clareza, de raciocinar com lógica, de argumentar com sabedoria, de decidir com prudência. São Miguel Arcanjo, guardai o coração de nossos filhos, esse centro vital da pessoa humana onde residem as emoções, os desejos, as motivações, os afetos. Que seus corações sejam puros, desejando o que é santo e rejeitando o que é impuro. Que sejam generosos, compartilhando com os necessitados em vez de acumularem egoisticamente. Que sejam compassivos, solidarizando-se com os que sofrem, em vez de tornarem-se indiferentes. Que sejam corajosos, enfrentando as injustiças, em vez de conformarem-se com o mal. Que sejam fiéis, mantendo seus compromissos e cumprindo suas promessas, mesmo quando isso exigir sacrifícios. Enchei seus corações com o amor de Cristo, aquele amor autêntico que não busca seus próprios interesses, mas procura o bem do próximo, que não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo aguenta e jamais perece. Poderoso Príncipe Celestial, protegei a sexualidade de nossos filhos, dom sagrado criado por Deus para ser vivido dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Criador. Numa cultura que banaliza o sexo, que o transforma em mercadoria, que o dissocia do amor e do compromisso, que promove a imoralidade como libertação, defendei nossos jovens para que preservem sua pureza, para que guardem seu corpo como templo do Espírito Santo, para que compreendam o valor da castidade antes do matrimônio e da fidelidade dentro do casamento. Protegei-os contra a pornografia que distorce a sexualidade e escraviza a mente, contra os relacionamentos promíscuos que deixam feridas profundas na alma, contra os abusos sexuais que traumatizam para a vida inteira, contra as confusões de identidade que geram sofrimentos imensuráveis. Que descubram na pureza uma liberdade autêntica, muito superior à falsa liberdade que o mundo oferece. Glorioso São Miguel, guardai os passos de nossos filhos, direcionando-os pelos caminhos que Deus preparou antecipadamente para que andassem neles. Afastai de suas trilhas as emboscadas do inimigo, os atalhos enganosos que parecem facilitar, mas na verdade complicam. As companhias perniciosas que arrastam para baixo em vez de elevarem. Colocai em seus caminhos mentores sábios que os orientem, amigos verdadeiros que os apoiem, exemplos inspiradores que os motivem, oportunidades legítimas que os desenvolvam, que encontrem suas vocações específicas, descobrindo os talentos e dons que Deus colocou dentro deles e usando essas capacidades para glorificar o Criador e servir à humanidade. Se forem chamados ao matrimônio, ajudai-os a encontrarem o cônjuge que Deus preparou para eles. Se forem chamados à vida consagrada, dai-lhes generosidade para responderem sim ao chamado divino. Se forem chamados ao celibato apostólico, fortalecei-os para viverem essa vocação com alegria e fecundidade espiritual. Ó defensor invencível,
Invocar vossa proteção não significa que esperamos uma vida sem desafios para nossos filhos, pois sabemos que o crescimento espiritual frequentemente acontece através das dificuldades superadas. Mas vos pedimos que os ajudeis a transformarem cada obstáculo em degrau, cada queda em lição aprendida, cada fracasso em trampolim para o sucesso futuro. Ensinai-os a levantarem-se após cada tropeço, a persistirem após cada desapontamento, a recomeçarem após cada erro. Que desenvolvam resiliência emocional, fortaleza de caráter, perseverança nos propósitos dignos. Que aprendam desde cedo que o verdadeiro sucesso não se mede por posses materiais, posições sociais ou prestígio mundano, mas por integridade moral, relacionamentos autênticos, contribuição significativa à sociedade e, acima de tudo, por fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. São Miguel Arcanjo, este clamor intenso que elevo aos céus não é mera repetição de palavras, não é formalidade religiosa vazia, não é superstição infundada, mas é grito genuíno de uma alma que reconhece sua dependência absoluta de Deus, que confia plenamente na intercessão dos santos, que crê na comunhão que une o céu e a terra numa única família espiritual. Ao invocar-vos, estou exercitando a fé que move montanhas, a esperança que não decepciona, o amor que tudo vence. Sei que minhas palavras imperfeitas são purificadas por vossa intercessão antes de chegarem ao trono do Altíssimo. Sei que minhas lágrimas são coletadas em vossa taça celestial. Sei que meus gemidos inexprimíveis são traduzidos por vós em súplica eloquente que toca o coração misericordioso de Deus. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, príncipe resplandecente da glória celestial, guerreiro invencível nas batalhas espirituais, protetor incansável de todos os filhos de Deus que confiam em vossa intercessão poderosa. Chegamos finalmente ao momento de concluir esta oração ardente que brotou das profundezas de nosso coração e ascendeu aos céus carregada de fé, esperança e amor. Ao encerrar este momento sagrado de súplica e adoração, minha alma transborda de gratidão ao Deus Todo-Poderoso, que em sua infinita sabedoria e bondade estabeleceu esta maravilhosa comunhão entre o céu e a terra, permitindo que nós, peregrinos terrestres, ainda caminhando neste vale de lágrimas, possamos invocar o auxílio dos bem-aventurados que já contemplam face a face a majestade divina e interceder constantemente em nosso favor diante do trono da graça. E agradeço-vos, glorioso arcanjo, por tudo o que já fizestes por mim, por minha família, por meu lar, mesmo antes de eu reconhecer ou solicitar vossa proteção. Quantas vezes vossa vigilância celestial nos livrou de perigos dos quais nem sequer tomamos conhecimento. Quantas armadilhas do inimigo foram desfeitas por vossa espada flamejante sem que percebêssemos. Quantos acidentes foram evitados, quantas enfermidades foram afastadas, quantos males foram impedidos de nos atingir, graças à vossa intercessão silenciosa, mas eficaz. Reconheço humildemente que muitas das bênçãos e proteções que experimentei em minha vida e atribuí simplesmente à sorte ou à casualidade foram, na verdade, frutos de vosso cuidado paternal e de vossa guarda constante. Por tudo isso e por tudo que ainda fareis, em resposta a esta oração fervorosa que vos dirigi, meu coração eleva um hino de louvor e gratidão que ecoa eternamente nos corredores do paraíso. São Miguel Arcanjo, concluo esta oração não com sentimento de despedida, mas com consciência renovada de que inicio agora um relacionamento mais profundo e constante convosco. A partir deste momento, quero cultivar uma devoção diária a vós, invocando vosso nome cada manhã ao despertar e cada noite antes de repousar, confiando meu dia e minha noite à vossa proteção. Quero ensinar meus filhos a vos conhecerem e amarem, transmitindo-lhes esta devoção preciosa que agora abraço com renovado fervor.
Quero estabelecer em meu lar uma presença constante de vossa imagem ou estátua, não como objeto de adoração idolátrica, pois reservamos a adoração exclusivamente ao Deus uno e trino, mas como lembrança visual e símbolo tangível de vossa proteção espiritual sobre nossa família. Quero rezar regularmente a oração a São Miguel Arcanjo, composta pelo Papa Leão XIII, especialmente nos momentos em que sentir mais intensamente os ataques espirituais ou as investidas do maligno contra meu lar. Poderoso Príncipe Celestial, comprometo-me diante de vós e diante de Deus a fazer a minha parte na proteção de meu lar, não delegando tudo à intercessão celestial, enquanto permaneço passivo e negligente. Prometo estabelecer uma rotina consistente de oração familiar, reunindo todos os membros da casa, pelo menos uma vez ao dia, para elevarmos juntos nossos corações a Deus, fortalecendo assim os laços espirituais que nos unem e criando uma atmosfera de fé que naturalmente expulsa as trevas. Comprometo-me a manter a Bíblia Sagrada em lugar de honra em minha residência e a lê-la regularmente com minha família, pois a palavra de Deus é a espada do Espírito que corta e separa o joio do trigo, a verdade da mentira, o caminho certo do caminho errado. Prometo colocar imagens sagradas, crucifixos abençoados, água benta e outros sacramentais da igreja em pontos estratégicos de minha casa, utilizando estes meios que a tradição católica nos oferece para consagrar nosso espaço doméstico. Glorioso São Miguel! Prometo também cuidar melhor de minha saúde e da saúde de minha família, não tentando a Deus através de negligência e irresponsabilidade, enquanto espero milagres celestiais. Comprometo-me a adotar hábitos de vida mais saudáveis, incluindo alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares, sono adequado, gerenciamento do estresse e check-ups médicos preventivos. Buscarei equilíbrio entre trabalho e descanso, evitando o esgotamento físico e mental que tanto prejudica nossa saúde integral. Cuidarei de minha saúde espiritual através da participação regular nos sacramentos, especialmente na Eucaristia dominical e na confissão frequente, pois sei que a alma saudável sustenta o corpo saudável e que muitas enfermidades físicas têm raízes espirituais que precisam ser tratadas através dos meios de graça que Cristo confiou à sua Igreja. Ó Defensor Celestial, comprometo-me solenemente a ser pai, mãe mais presente, mais atento, mais dedicado à formação integral de meus filhos. Prometo reservar tempo de qualidade para conversar com eles, para ouvi-los genuinamente, para compreender seus desafios, seus sonhos, suas lutas interiores. Educarei não apenas com palavras, mas primordialmente com exemplo, vivendo diante deles os valores que desejo ver neles desenvolvidos. Estabelecerei limites claros e consistentes, disciplinando com amor, mas também com firmeza quando necessário, pois sei que a permissividade excessiva não é expressão de amor, mas de negligência parental. Monitorarei apropriadamente suas atividades, suas amizades, seu consumo de mídia e tecnologia, exercendo a autoridade parental que Deus me confiou não como tirania, mas como proteção amorosa. Orarei por eles nominalmente todos os dias, abençoando-os com minhas palavras e com minhas mãos, declarando sobre suas vidas as promessas de Deus e não as maldições do mundo. São Miguel Arcanjo, ao concluir esta oração, meu coração está repleto de paz e confiança. Não porque tenha certeza de que a vida será fácil daqui em diante, pois sei que permaneceremos sujeitos às vicissitudes da existência terrena, mas porque tenho certeza absoluta de que não estamos sozinhos nesta jornada. Sei que vós, poderoso arcanjo, respondestes ao nosso chamado e estabelecestes vossa guarda protetora sobre nossa família. Sei que os anjos da guarda designados por Deus para cada membro de nossa casa cumprem fielmente sua missão celestial de nos proteger, orientar e conduzir pelos caminhos da salvação.
Sei que o Espírito Santo habita em nós como templos vivos, guiando-nos em toda a verdade, consolando-nos em toda a tribulação, fortalecendo-nos em toda a fraqueza. E sei, acima de tudo, que Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, jamais nos abandonará, nem nos desamparará, pois Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glorioso defensor celestial, sei que esta oração não termina verdadeiramente aqui, mas continua perpetuamente no céu, através de vossa intercessão constante diante de Deus. Enquanto estou ocupado com as tarefas diárias da vida terrena, vós permaneceis diante do trono do Altíssimo, apresentando continuamente nossas necessidades, súplicas e ações de graças. Esta certeza me enche de conforto indescritível e transforma radicalmente minha perspectiva sobre os desafios que enfrento. Não caminho mais como órfão abandonado num mundo hostil, mas como filho amado de um Pai Celestial que mobilizou todos os recursos do céu para me proteger, me guiar e me sustentar, até que eu chegue seguramente ao lar eterno. Poderoso São Miguel, concluo confiando meu lar aos vossos cuidados celestiais. Que nossa casa seja verdadeiramente uma igreja doméstica, onde Cristo reina como Senhor, onde o amor flui abundantemente entre todos os membros, onde a paz de Deus estabelece seu domínio permanente, onde a alegria do Espírito Santo se manifesta mesmo em meio às dificuldades, onde o perdão circula livremente, curando feridas e restaurando relacionamentos, onde a gratidão a Deus marca cada dia desde o despertar até o adormecer. Que nosso lar seja porto seguro, onde cada membro encontre acolhida, aceitação, compreensão e apoio incondicional. Que seja escola de virtudes, onde se aprende a amar, a servir, a perdoar, a sacrificar-se pelo bem do outro. Que seja cenáculo de oração, onde a presença de Deus é invocada constantemente e sua vontade é buscada sinceramente. Que seja farol luminoso no bairro, na comunidade, na sociedade, testemunhando através de nossa convivência familiar que é possível viver segundo os valores do Evangelho, mesmo neste mundo secularizado. Glorioso Arcanjo, confio nossa saúde aos vossos cuidados protetores. Que nossos corpos sejam fortalecidos, revitalizados, curados de todas as enfermidades, libertados de todas as dores, restaurados em seu funcionamento pleno. Que nossas mentes sejam claras, lúcidas, equilibradas, livres de toda perturbação, de todo pensamento obsessivo, de toda angústia paralisante. Que nossas emoções sejam saudáveis, expressas apropriadamente, processadas adequadamente, não reprimidas destrutivamente, nem descontroladas caoticamente. Que nossa saúde espiritual floresça através de uma vida de oração consistente, de participação sacramental regular, de estudo da Palavra de Deus, de serviço ao próximo, de crescimento constante em santidade. Que vivamos muitos anos com qualidade, servindo a Deus e abençoando as pessoas ao nosso redor. E quando chegar o momento estabelecido por Deus para a nossa partida desta vida terrena, que façamos a transição com paz, confiança e esperança na ressurreição gloriosa. São Miguel Arcanjo, confio especialmente nossa descendência aos vossos cuidados mais ternos e vigilantes. Que nossos filhos cresçam em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, assim como Jesus cresceu em Nazaré. Que desenvolvam fé sólida, caráter íntegro, virtudes admiráveis, talentos extraordinários. Que descubram seus propósitos únicos e os cumpram com excelência. Que construam suas próprias famílias fundamentadas nos mesmos valores cristãos que tentamos transmitir-lhes. Que sejam felizes, não com a felicidade superficial que o mundo oferece, mas com a bem-aventurança profunda que Jesus prometeu no Sermão da Montanha. Que deixem legados positivos para as gerações futuras, contribuindo para um mundo mais justo, mais fraterno, mais compassivo, mais alinhado com o reino de Deus.
Glorioso Príncipe Celestial, selamos esta oração com a certeza absoluta de que fomos ouvidos, não por nossos méritos que são inexistentes, mas pela misericórdia infinita de Deus e por vossa bondosa intercessão. Confiamos que tudo o que pedimos, segundo a vontade divina, nos será concedido no tempo apropriado e da maneira mais adequada para nosso bem espiritual e nossa salvação eterna. Abandonamo-nos completamente nas mãos providentes de Deus, aceitando antecipadamente qualquer forma que sua resposta possa tomar, certos de que seu amor por nós nunca falha e seus planos são sempre para nosso bem, mesmo quando não os compreendemos imediatamente. Glorioso São Miguel Arcanjo, com renovado fervor e ardente devoção, continuamos esta poderosa oração de proteção, aprofundando ainda mais nossa súplica pela guarda celestial sobre cada aspecto de nosso lar, de nossa saúde e de nossa preciosa descendência. Sabeis, ó poderoso príncipe dos exércitos celestiais, que o lar não é apenas uma estrutura física composta de paredes, teto e fundações, mas é primordialmente um espaço espiritual onde almas se encontram, onde corações se conectam, onde histórias são construídas e memórias são criadas. É o santuário onde a família se reúne após as batalhas diárias da vida, onde encontramos refúgio das tempestades externas, onde podemos ser autênticos sem máscaras sociais, onde o amor deve fluir livremente como rio de águas cristalinas. Por isso, a proteção do lar transcende meramente evitar invasões físicas ou roubos materiais. Trata-se de preservar a santidade deste espaço sagrado, de manter a pureza de sua atmosfera espiritual, de defender a integridade dos relacionamentos que ali se desenvolvem. Ó São Miguel, invocamos vossa proteção específica sobre cada entrada de nosso lar. Que vossa presença gloriosa esteja postada nas portas principais e secundárias, impedindo que qualquer entidade maligna, qualquer influência negativa, qualquer pessoa com más intenções possa cruzar nossa soleira. Consagrai especialmente a porta de entrada, aquele ponto de transição entre o mundo exterior e nosso santuário doméstico, para que funcione como filtro espiritual que permite a entrada apenas daquilo que edifica, abençoa e santifica, bloqueando tudo que corrompe, destrói e profana. Colocai vossos anjos guardiões em cada janela de nossa residência, vigiando dia e noite para que nenhum ladrão físico ou espiritual possa penetrar por essas aberturas. As janelas que permitem entrada de luz natural e ventilação, que sejam também canais de bênçãos celestiais, permitindo que a graça divina flua abundantemente para dentro, enquanto toda maldição é repelida para fora. Poderoso arcanjo, purificai especialmente os quartos de dormir em nosso lar, pois são espaços de grande vulnerabilidade, onde passamos aproximadamente 1/3 de nossa existência em estado de inconsciência durante o sono. Quantas batalhas espirituais acontecem nas horas noturnas sem que tenhamos plena consciência delas? Quantos pesadelos são, na verdade, ataques demoníacos disfarçados? Quantas perturbações do sono, insônias persistentes, terrores noturnos têm origem em opressões espirituais que se intensificam quando baixamos nossa guarda consciente. Estabelecei vossa vigilância protetora sobre cada leito, transformando nossos quartos em câmaras de paz profunda, onde o descanso seja verdadeiramente restaurador, onde o sono seja tranquilo e reparador, onde sonhamos com coisas belas e acordamos renovados, revigorados, prontos para enfrentar novo dia com energia e entusiasmo. Que nossas camas sejam cobertas pelo manto protetor de Maria Santíssima e guardadas por vós, São Miguel, para que nenhum espírito imundo possa nos perturbar durante as horas de repouso. Glorioso defensor celestial, estendei vossa proteção também sobre a cozinha de nosso lar, esse espaço onde o alimento físico é preparado com amor,
para nutrir os corpos de nossa família. Que a comida preparada em nossa cozinha seja não apenas nutricionalmente adequada, mas espiritualmente abençoada, carregando consigo a energia do amor com que foi preparada. Protegei-nos contra intoxicações alimentares, contra acidentes domésticos que frequentemente ocorrem neste ambiente, contra o desperdício inconsciente de alimentos enquanto tantos passam fome no mundo. Que nossa mesa familiar seja verdadeiro altar onde nos reunimos, não apenas para alimentar o corpo, mas para nutrir os relacionamentos através de conversas edificantes, do compartilhamento das experiências do dia, da expressão de gratidão a Deus pelo pão de cada dia. Resgatai em nossa família a tradição abençoada de rezar antes das refeições, transformando cada momento de alimentação em ato de comunhão com Deus e com os irmãos. São Miguel Arcanjo, consagrai especialmente os espaços de convivência comum em nosso lar, aqueles ambientes onde a família se reúne para compartilhar momentos de lazer, entretenimento e descontração. Que nossa sala de estar seja verdadeiramente espaço de estar juntos, e não apenas local onde cada um se isola em seus dispositivos eletrônicos, ignorando a presença dos demais. Purificai os aparelhos de televisão, computadores, tablets e smartphones que existem em nossa casa, para que sejam utilizados com sabedoria e moderação, jamais substituindo a comunicação face a face, nem introduzindo conteúdos imorais, violentos ou destrutivos em nosso ambiente doméstico. Ajudai-nos a estabelecer limites saudáveis no uso da tecnologia, criando momentos e espaços livres de telas, onde possamos verdadeiramente conectar-nos uns com os outros através de conversas genuínas, jogos em família, leituras compartilhadas, orações conjuntas. Poderoso Príncipe Celestial, invocamos vossa proteção sobre as finanças de nosso lar, pois sabemos que muitos conflitos familiares, ansiedades e sofrimentos têm origem em dificuldades econômicas. Guardai-nos contra a pobreza extrema que impede o atendimento das necessidades básicas e rouba a dignidade humana, mas também contra a riqueza excessiva que frequentemente endurece os corações e afasta de Deus. Concedei-nos o pão de cada dia, provendo o necessário para vivermos com dignidade sem faltar o essencial. Protegei-nos contra roubos, fraudes financeiras, golpes, maus investimentos, desempregos súbitos, dívidas esmagadoras. Ensinai-nos a administrar com sabedoria os recursos que Deus nos confia, gastando responsavelmente, poupando prudentemente, investindo criteriosamente, mas também doando generosamente aos necessitados. Que nossa relação com o dinheiro seja equilibrada, vendo-o como meio útil, mas nunca como fim último, como ferramenta necessária, mas nunca como objeto de adoração. Glorioso São Miguel, voltamos nossa súplica intensa para a proteção de nossa saúde, examinando agora dimensões específicas deste dom precioso. Começando pela saúde cardiovascular, rogai pela proteção de nossos corações físicos, esse órgão extraordinário que bombeia incessantemente vida através de nosso corpo, batendo aproximadamente 100.000 vezes por dia sem que sequer pensemos nisso. Protegei-nos contra infartos, derrames, hipertensão, arritmias e todas as enfermidades cardiovasculares que ceifam tantas vidas prematuramente. Que nossos corações físicos sejam fortes, saudáveis, resilientes, pulsando vigorosamente com o ritmo da vida que Deus nos concedeu. E que nossos corações espirituais sejam igualmente saudáveis, puros em intenções, generosos em ações, compassivos em sentimentos, ardentes em devoção a Deus. Ó Defensor Celestial, protegei nosso sistema respiratório, esses pulmões maravilhosos que capturam o oxigênio do ar e expelem o dióxido de carbono numa dança química constante que sustenta nossa existência.
Quantos tomamos como garantida essa capacidade de respirar livremente até que alguma enfermidade nos rouba o fôlego? Defendei-nos contra asma, bronquite, pneumonia, tuberculose, câncer pulmonar e todas as doenças respiratórias. Em tempos onde pandemias respiratórias têm assolado a humanidade, colocai vossa proteção especial sobre nossos pulmões e vias aéreas. E que assim como respiramos ar físico para manter vivo o corpo, possamos também respirar constantemente o Espírito Santo para manter viva a alma, inspirando sua graça e expirando louvor a Deus. São Miguel Arcanjo, guardai nosso sistema nervoso, essa rede extraordinariamente complexa de neurônios e sinapses que processa informações, coordena movimentos, regula funções corporais e gera pensamentos, emoções e consciência. Protegei nossos cérebros contra acidentes vasculares, tumores, doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson, epilepsia, enxaquecas crônicas e todos os males neurológicos. Defendei nossa medula espinhal contra lesões que possam causar paralisias devastadoras. Que nosso sistema nervoso funcione harmoniosamente, permitindo-nos pensar com clareza, mover-nos com coordenação, sentir apropriadamente, lembrar-nos do que é importante e esquecer o que deve ser esquecido. E que nossa sensibilidade espiritual seja igualmente aguçada, percebendo as sutis moções do Espírito Santo e respondendo prontamente aos seus impulsos interiores. Poderoso arcanjo, estendei vossa proteção sobre nosso sistema digestivo, desde a boca até o intestino, esse conjunto de órgãos que transforma alimento em energia e nutrientes. Guardai nosso estômago, fígado, pâncreas, vesícula, intestinos contra úlceras, gastrites, hepatites, pancreatites, cálculos, inflamações intestinais, câncer e todas as doenças gastrointestinais. Que possamos não apenas comer, mas verdadeiramente digerir e assimilar os nutrientes necessários para a nossa saúde. E que espiritualmente sejamos capazes de digerir e assimilar a palavra de Deus, mastigando-a através da meditação, engolindo-a pela aceitação, digerindo-a pela reflexão profunda e transformando-a em energia espiritual que nos impulsiona a viver segundo os mandamentos divinos. Glorioso São Miguel, protegei nosso sistema imunológico, esse exército microscópico de células defensoras que batalham incessantemente contra invasores patogênicos que ameaçam nossa saúde. Fortalecei nossas defesas naturais para que possamos resistir eficazmente a vírus, bactérias, fungos e parasitas. Equilibrai nosso sistema imunológico para que não seja nem deficiente demais, deixando-nos vulneráveis a infecções, nem hiperativo demais, atacando erroneamente nossos próprios tecidos em doenças autoimunes. E que desenvolvamos também robusta imunidade espiritual contra as infecções da alma, contra os vírus do pecado que se propagam rapidamente, contra as bactérias da tentação que causam inflamação moral, contra os parasitas dos vícios que sugam nossa vitalidade espiritual. Ó defensor incansável, guardai nosso sistema endócrino com todas as suas glândulas produtoras de hormônios que regulam crescimento, metabolismo, reprodução, humor e inúmeras outras funções corporais. Protegei nossa tireoide, suprarrenais, hipófise, pâncreas endócrino, gônadas contra disfunções hormonais, tumores, diabetes e desequilíbrios que afetam profundamente nossa qualidade de vida. Que nossos hormônios estejam em equilíbrio perfeito, produzidos nas quantidades certas, nos momentos apropriados, gerando bem-estar físico e emocional. E que espiritualmente mantenhamos o equilíbrio entre ação e contemplação, entre trabalho e descanso, entre dar e receber, entre falar e ouvir. São Miguel Arcanjo,
Voltamos agora a nosso clamor fervoroso para a proteção específica de nossa descendência contra ameaças concretas que enfrentam diariamente. Protegei nossos filhos no trajeto entre casa e escola, nesses momentos de deslocamento onde estão fora de nossa vigilância direta. Guardai-os no transporte escolar, nos ônibus públicos, nos carros de aplicativo, nas bicicletas, nas caminhadas a pé. Que anjos celestiais formem caravana protetora ao redor deles, prevenindo acidentes de trânsito, afastando motoristas imprudentes, evitando assaltos e sequestros, impedindo que se percam ou se desorientem. Poderoso Príncipe Celestial, estabelecei proteção especial sobre nossos filhos no ambiente escolar, esse espaço onde passam tantas horas diariamente e onde enfrentam desafios múltiplos. Defendei-os contra bullying cruel que fere a autoestima e traumatiza psicologicamente. Protegei-os de colegas agressivos, de professores abusivos, de funcionários mal intencionados. Guardai-os contra ideologias destrutivas que possam ser ensinadas disfarçadas de educação progressista. Ajudai-os a aprenderem com qualidade, desenvolvendo suas capacidades intelectuais plenamente, mas sem serem submetidos a pressões acadêmicas desumanas que roubam a infância e geram ansiedade patológica. Que tenham amizades saudáveis que os edifiquem, professores inspiradores que os motivem, experiências educacionais que os preparem verdadeiramente para a vida. Glorioso São Miguel, protegei especialmente nossos filhos no ambiente virtual, esse espaço digital onde passam crescente quantidade de tempo e onde espreitam perigos invisíveis, mas devastadores. Guardai-os contra predadores online que se disfarçam de amigos para aliciar crianças e adolescentes. Defendei-os contra conteúdos pornográficos que corrompem prematuramente a sexualidade juvenil e escravizam através do vício. Protegei-os contra cyberbullying, que persegue vítimas implacavelmente através de telas. Afastai-os de comunidades virtuais tóxicas que promovem anorexia, automutilação, suicídio, violência, ódio. Ajudai-nos como pais a monitorar apropriadamente sem sermos invasivos, a orientar com sabedoria sem sermos repressivos, a proteger eficazmente sem sermos superprotetores. Dai-nos discernimento para saber quando intervir decisivamente e quando confiar no processo educativo que estamos desenvolvendo. Ó defensor dos inocentes, com este bloco intenso de súplicas específicas, reforçamos nosso pedido de proteção abrangente sobre lar, saúde e descendência, confiando plenamente que vossa intercessão poderosa alcançará do trono de Deus todas as graças necessárias. Não pedimos vida sem desafios, mas proteção nos desafios. Não pedimos ausência de provações, mas fortaleza nas provações. Não pedimos eliminação de toda dor, mas significado redentor na dor. Confiamos que sob vossa guarda celestial, nosso lar será verdadeiro santuário. Nossa saúde será preservada tanto quanto Deus julgar conveniente, e nossa descendência crescerá protegida, orientada e abençoada. Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, prosseguimos esta oração ardente, aprofundando ainda mais nossa súplica pela cura integral e proteção contínua de nossa saúde em todas as suas dimensões. Reconhecemos diante de vós e diante de Deus Todo-Poderoso que a saúde verdadeira transcende meramente a ausência de sintomas físicos ou a capacidade de funcionar produtivamente na sociedade. Saúde autêntica é estado de bem-estar holístico que abraça corpo, mente, emoções, relacionamentos e espírito, onde cada dimensão do ser humano funciona harmoniosamente em integração com as demais, onde há vitalidade, alegria, propósito, paz interior e conexão genuína com Deus, consigo mesmo, com os outros e com a criação.
É este estado de plenitude que buscamos através de vossa poderosa intercessão, sabendo que o Deus que nos criou deseja nossa restauração completa e nos oferece abundância de vida através de seu Filho Jesus Cristo. Ó poderoso Príncipe Celestial, invocamos cura específica para todas as dores crônicas que afligem membros de nossa família. Quantas pessoas vivem aprisionadas numa existência marcada por dor constante, que nunca cessa completamente, que interfere em cada atividade, que rouba o sono, que diminui a qualidade de vida drasticamente. Dores lombares que tornam cada movimento uma tortura, enxaquecas que paralisam por dias inteiros, artrites que deformam articulações e limitam mobilidade, fibromialgia que espalha dor por todo o corpo sem causa claramente identificável, neuropatias que queimam e lançam choques elétricos através dos nervos. Em nome de Jesus Cristo, o divino médico que curou leprosos, cegos, paralíticos e enfermos de toda espécie, suplicamos alívio e cura para todos que sofrem dores crônicas. Que o poder curativo de Cristo flua através de vossa intercessão, acalmando nervos inflamados, restaurando tecidos danificados, corrigindo desequilíbrios que causam dor e devolvendo a estas pessoas a capacidade de viver plenamente sem serem constantemente limitadas pelo sofrimento físico. São Miguel Arcanjo, clamamos por cura das enfermidades autoimunes que têm afligido crescente número de pessoas na modernidade. Doenças misteriosas, onde o sistema imunológico, confuso e desorientado, ataca erroneamente os próprios tecidos do corpo que deveria proteger. Lúpus, que pode afetar múltiplos órgãos. Artrite reumatoide, que destrói articulações progressivamente. Esclerose múltipla, que danifica a bainha de mielina dos nervos. Doença de Crohn, que inflama cronicamente o intestino. Psoríase, que atormenta a pele, tireoidite, que compromete a glândula tireoide. Ó glorioso arcanjo, intercedei junto ao Criador para que estes sistemas imunológicos desregulados sejam reequilibrados, reprogramados, restaurados ao seu funcionamento correto. Que cessem os ataques autoimunes, que a inflamação crônica seja apaziguada, que os danos já causados sejam reparados tanto quanto possível e que estas pessoas recuperem qualidade de vida significativa. Poderoso defensor celestial, suplicamos cura e proteção especial contra o câncer, essa doença temida que se manifesta em centenas de formas diferentes e ceifa milhões de vidas anualmente. Protegei-nos contra a proliferação descontrolada de células malignas, contra tumores que invadem tecidos saudáveis, contra metástases que se espalham pelo corpo. Para aqueles que já enfrentam diagnóstico oncológico em nossa família ou círculo de relacionamentos, rogamos que os tratamentos sejam eficazes, destruindo células cancerígenas enquanto preservam células saudáveis, que os efeitos colaterais sejam minimizados, que haja remissão completa e duradoura. Fortalecei estes guerreiros que batalham contra o câncer, sustentando-os física, emocional e espiritualmente através das provações dos tratamentos agressivos. Renovai constantemente sua esperança, avigorai sua fé, preservai sua dignidade, e quando a cura física não for a vontade de Deus, concedei-lhes paz profunda e preparação serena para a transição à vida eterna. Glorioso São Miguel, voltamos nossa atenção especial para a saúde mental, essa dimensão frequentemente negligenciada, mas absolutamente crucial do bem-estar humano. Vivemos época de epidemia de transtornos mentais, onde depressão e ansiedade tornaram-se quase normalizadas, onde o sofrimento psíquico é banalizado ou estigmatizado, onde milhões funcionam diariamente carregando pesos invisíveis que esmagam suas almas. Intercedei poderosamente por todos que lutam contra a depressão profunda, essa escuridão interior que rouba a cor da vida, que transforma até atividades prazerosas em fardos pesados.
que sussurra mentiras sobre inutilidade e desesperança. Que a luz de Cristo penetre essas trevas interiores, dissipando-as gradualmente, restaurando capacidade de sentir alegria, renovando o interesse pela vida, reabrindo horizontes de possibilidades. Não pedimos cura instantânea, milagrosa necessariamente, embora Deus possa concedê-la, mas suplicamos alívio progressivo através de tratamento adequado, terapia eficaz, medicação apropriada quando necessária, apoio comunitário genuíno e cura espiritual profunda. Ó Príncipe Celestial, libertai todos que sofrem com transtornos de ansiedade paralisantes, aqueles que vivem em estado constante de alerta máximo, antecipando catástrofes, preocupando-se excessivamente, experimentando sintomas físicos debilitantes como palpitações, falta de ar, tremores, sudorese, pessoas aprisionadas por ataques de pânico que surgem aparentemente do nada e aterrorizam com sensação de morte iminente. Indivíduos limitados por fobias específicas ou ansiedade social que restringem drasticamente suas vidas. Personalidades perfeccionistas consumidas por transtorno obsessivo-compulsivo que as escraviza em rituais intermináveis. Para todos estes, imploramos libertação através de vossa poderosa intercessão. Que o Espírito Santo, Consolador prometido por Cristo, desça sobre estas almas angustiadas, trazendo paz que excede todo entendimento, confiança que expulsa o medo, serenidade que acalma tempestades interiores. São Miguel Arcanjo, defendei especialmente crianças e adolescentes que enfrentam desafios de saúde mental únicos às suas fases de desenvolvimento. Jovens lutando contra transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, que distorcem percepção corporal e podem levar à morte. Adolescentes cortando-se em tentativas desesperadas de lidar com dor emocional insuportável através de dor física controlável. Estudantes sobrecarregados ao ponto de esgotamento por pressões acadêmicas desumanas. Crianças diagnosticadas com TDAH, autismo, dislexia e outras condições neurodivergentes que precisam de compreensão, não de estigmatização. Jovens considerando suicídio porque não veem saída para seus sofrimentos. Ó glorioso arcanjo, guardai especialmente estes jovens vulneráveis. Colocai em seus caminhos adultos sensíveis que percebam os sinais de sofrimento. Movei seus corações a pedirem ajuda antes que seja tarde demais. Circundai-os com esperança tangível que os impeça de tomar decisões irreversíveis em momentos de desespero temporário. Poderoso defensor celestial, purificai e libertai todos que lutam contra vícios e dependências que escravizam corpo, mente e espírito. Vícios químicos ao álcool, que destrói famílias, às drogas ilícitas que arruinam vidas jovens, aos medicamentos prescritos que se tornaram muletas das quais não conseguem se libertar. Vícios comportamentais ao jogo compulsivo, que devora recursos financeiros e gera dívidas esmagadoras, a pornografia que corrompe sexualidade e destrói intimidade matrimonial, aos videogames que roubam tempo precioso e impedem desenvolvimento de relacionamentos reais, às compras compulsivas que enchem casas de coisas desnecessárias enquanto esvaziam contas bancárias. Para todos escravizados por estes vícios, suplicamos libertação através do poder do nome de Jesus Cristo. Quebrai as cadeias do vício, libertai os cativos, restaurai a liberdade autêntica de fazer escolhas conscientes em vez de serem arrastados por compulsões incontroláveis. Glorioso São Miguel, rogamos também pela saúde relacional, reconhecendo que relacionamentos tóxicos, abusivos ou disfuncionais causam sofrimento imenso e adoecem não apenas emocionalmente, mas frequentemente também fisicamente. Protegei especialmente mulheres e crianças em situações de violência doméstica, concedendo-lhes coragem para romperem ciclos abusivos, recursos para reconstruírem vidas seguras, cura para traumas profundos causados por anos de abuso.
Defendei homens que também sofrem violência doméstica, mas frequentemente não são levados a sério ou têm vergonha de reportar. Libertai todos presos em relacionamentos codependentes, onde perdem identidade própria, tentando salvar ou controlar o outro. Curai relacionamentos entre pais e filhos marcados por feridas antigas, expectativas não atendidas, palavras duras nunca retratadas. Restaurai amizades rompidas por mal-entendidos, traições ou simplesmente pelo distanciamento gradual da vida corrida. Ó Príncipe Celestial, intercedei pela cura de traumas profundos que muitos carregam. Traumas de infância resultantes de abuso, negligência, abandono, traumas de guerra vividos por veteranos ou refugiados, traumas de acidentes graves ou desastres naturais, traumas de violência sexual que deixam marcas profundas na psique e na alma. Estes traumas não resolvidos frequentemente se manifestam através de transtorno de estresse pós-traumático, flashbacks perturbadores, hipervigilância constante, comportamentos autodestrutivos, dificuldades em confiar e se relacionar. Suplicamos cura profunda destes traumas através de intervenção divina, combinada com terapia especializada, para que estas feridas antigas finalmente possam cicatrizar adequadamente e estas pessoas possam viver plenamente no presente, em vez de permanecerem aprisionadas no passado traumático. São Miguel Arcanjo, voltamos agora à nossa súplica para a proteção e formação espiritual profunda de nossa descendência, pois compreendemos que a proteção mais importante que podemos oferecer a nossos filhos não é meramente física, mas primordialmente espiritual. De que adianta preservarmos seus corpos enquanto suas almas se perdem? Que benefício há em garantirmos seu sucesso mundano se fracassam em descobrir e cumprir seus propósitos eternos? Portanto, com urgência renovada, clamamos por vossa intercessão para que nossos filhos desenvolvam fé robusta e pessoal em Jesus Cristo, não meramente herdada dos pais, mas genuinamente apropriada através de encontro pessoal transformador com o Salvador. Glorioso Arcanjo, ajudai nossos filhos a desenvolverem desde cedo vida de oração consistente e significativa. Que aprendam a conversar com Deus naturalmente, compartilhando alegrias e tristezas, dúvidas e certezas, pedindo orientação nas decisões, intercedendo pelos necessitados, agradecendo pelas bênçãos recebidas. Que a oração não seja para eles ritual mecânico ou obrigação enfadonha, mas encontro íntimo com o Pai amoroso que os conhece profundamente e os ama incondicionalmente. Ensinai-os a ouvir a voz suave do Espírito Santo que fala no silêncio interior, que orienta através de intuições santas, que convence de pecado e aponta para a santidade. Que cresçam desenvolvendo sensibilidade espiritual aguçada, que perceba realidades invisíveis que a maioria ignora. Poderoso São Miguel, inspirai em nossos filhos amor profundo pela Sagrada Escritura. Que a Bíblia não seja para eles livro antigo e irrelevante, mas palavra viva de Deus, que fala poderosamente às situações contemporâneas, que ilumina caminhos obscuros, que corrige pensamentos equivocados, que consola em aflições, que fortalece em tentações, que alimenta espiritualmente, assim como o pão alimenta fisicamente. Ajudai-os a memorizarem passagens bíblicas, que possam ser tesouro interior acessível em qualquer momento, especialmente nas crises onde não tem Bíblia física disponível, mas podem recorrer a versículos guardados no coração. Que desenvolvam capacidade de interpretar apropriadamente as Escrituras, evitando tanto literalismo simplista quanto relativismo que esvazia a autoridade divina da palavra. Ó defensor da fé, fortalecei nossos filhos para resistirem às pressões culturais que tentam envergonhá-los ou ridicularizá-los por suas convicções cristãs. Vivem numa época onde ter fé é frequentemente considerado sinal de fraqueza ou ignorância.
onde expressar valores tradicionais pode resultar em ostracismo social, onde permanecer fiel aos ensinamentos bíblicos sobre sexualidade e moralidade é rotulado como preconceito ou intolerância. Dai-lhes coragem dos mártires que preferiram morte a negarem Cristo. Concedei-lhes sabedoria para expressarem suas convicções com verdade, mas também com amor, com firmeza, mas também com gentileza, com clareza, mas também com respeito aos que pensam diferentemente. Que sejam sal da terra que preserva e dá sabor, luz do mundo que ilumina sem ofuscar, fermento que transforma sutilmente, mas poderosamente, a sociedade onde estão inseridos. Se você rezou comigo até aqui, creia com toda a sua fé. São Miguel Arcanjo já está guardando o seu lar, fortalecendo a sua saúde e abençoando toda a sua descendência. A presença dele está agora dentro da sua casa, selando cada cômodo com a luz do céu, purificando o ar e restituindo a paz que o inimigo tentou roubar. Onde havia doença, virá cura. Onde havia briga, virá união. E onde havia medo, virá a certeza de que Deus está no controle de tudo. Mas para que essa corrente de proteção continue crescendo, faça agora um ato de fé. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações todos os dias. Curta este vídeo para fortalecer essa corrente de luz. Escreva nos comentários: São Miguel Arcanjo está guardando minha casa e minha família. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que a bênção também alcance outras casas e gerações. Que São Miguel guarde o seu lar. São Rafael restaure a sua saúde e São Gabriel leve boas notícias à sua descendência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.